Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua casa. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para falar da bondade, da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, se você pode abrir, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha, é uma leitura um pouquinho mais extensa, mas vale a pena prestar atenção e se alimentar dela, porque a palavra de Deus é nosso melhor e maior alimento. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Glória a Deus. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Que coisa linda! Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Jesus. Antes vocês estavam, olha só, gente, como nós estávamos. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, olha só, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa carta ao Colossenses falando da grandeza, da supremacia, do poder do nosso Jesus é maravilhosa. Como você tem visto Jesus hoje? Será que você tem visto ele pregado uma cruz de semblante caído? Ou você tem visto Jesus vencedor? Jesus venceu a morte. Hoje a cruz está vazia. Jesus vive. Se você quiser saber como ele está, é só você ir lá em Apocalipse capítulo 1 que você vai ver como Jesus está hoje. Assentado à direita de Deus Pai, com todo o poder que lhe é devido. Olha que coisa linda. Aqui nós percebemos como Jesus é poderoso. Ele estava desde o início. Antes de todas as coisas, ele já era o Criador, o Filho de Deus. Ele estava junto desde o início da criação. E ele tem todo o poder, não só na terra, como também no céu. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Esse Jesus que nos fala na palavra. Você precisa se achegar a ele. Lá em Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Precisamos ter esse desejo, não só de conhecer a Jesus, como as pessoas nos apresentam ele, mas como a Bíblia fala do Senhor Jesus. Aquele que deixou o trono de glória e veio para a terra. Para quê? A própria palavra de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Quando o nosso Deus entregou o homem a si mesmo, eles ficaram totalmente entregues e dominados pelo pecado. Mas a palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Infelizmente, muitas pessoas acham que tem muitos caminhos. Não tem. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, se você quiser chegar a Deus, se você quiser conhecer as promessas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, através da palavra. Não se deixe levar por falsas doutrinas, falsas religiões que só te desvia do caminho verdadeiro da salvação. O único que pode nos levar a Deus, a salvação, é o próprio Jesus, que veio com esse objetivo. Não tem nenhum outro. Os discípulos, os apóstolos fizeram uma obra perfeita e maravilhosa. Mas eles fizeram enquanto estavam nesta terra. Hoje, eu e você, que podemos ser os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, para levar as boas novas. Mas o único que pode levá-los à salvação é Jesus. Nem o maior pregador, nem o maior conhecedor da palavra pode fazer isso. A salvação só vem por meio de Jesus. Olha como acontece aqui. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, porque Cristo veio, se tornou homem para nos trazer a salvação e nos reconciliar de novo com o nosso Deus. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida plena com o nosso Criador, que não nos fez, não nos criou para a perdição, mas nos criou para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você tem noção do que é isso? Você já parou para pensar se o teu nome está escrito no livro da vida? Alguém já te falou que para você ter o seu nome escrito no livro da vida, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que reconhecer Jesus como o único Deus e Salvador da sua vida e não dividir a glória dele com ninguém? Fique atento a essa verdade. O tempo está passando rápido e depressa. A gente não sabe quando Jesus virá buscar a sua igreja. Então, o dia de você fazer essa pergunta hoje: eu estou realmente reconciliando com o meu Senhor? Eu estou realmente vivendo uma vida verdadeira com aquele que pagou um alto preço na cruz pelos meus pecados? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelo evangelho fácil que está sendo pregado aí. O evangelho não é fácil, meus irmãos. O próprio Jesus disse que o caminho é apertado. O que é apertado? É difícil. É negar a si mesmo, as minhas vontades, aquilo que eu acredito e acreditar naquilo que a Bíblia diz. E olha que coisa linda que ele nos diz aqui. Mas agora ele, no versículo 22, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando Jesus levou os nossos pecados, nós ficamos livres de toda acusação. Porém, olha o que diz a palavra dele. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que coisa linda, gente. Para conquistarmos essa maravilhosa promessa de vida eterna, porque o Senhor Jesus pagou um preço na cruz para nos reconciliar de novo com o Pai. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos o quê? Continuar o quê? Alicerçados e firmes na fé. Qual fé? Que vem da palavra, que vem de Jesus, que pagou um preço pela minha vida e pela sua, sem se afastarem da esperança do evangelho. Quantas pessoas falam assim: desde que eu sou criança, menino, eu ouço falar que Jesus vai que Jesus vai voltar. Essa é uma verdade.
Jesus vai voltar. Então não se afaste dessa esperança. Continue firme neste propósito, aguardando a nossa redenção. Jesus virá buscar um povo separado, um povo que viu nele a única reconciliação para o Pai. Se você crê, se você acredita, ore comigo então. Soberano e maravilhoso Deus, eu creio que Jesus veio para trazer salvação a todo homem. O homem estava separado do Senhor. O pecado separou o homem de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, que nos amou, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nos ajude a permanecer firme na verdade do Evangelho. Que nada e ninguém nos tire desta verdade. A verdade é a palavra que nos leva para o céu, a palavra que nos apresenta o Jesus único e verdadeiro, o soberano, o poderoso que estava desde o início. Esse é o único que pode nos reconciliar verdadeiramente com o nosso Pai. Senhor, então nos abençoa, nos fortaleça. A todos que me ouvem, possa ter essa convicção, essa verdade, que Jesus é o único caminho que nos leva para a salvação. Oh, Jesus maravilhoso, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Entra agora em cada lar, em cada família, para mostrar a verdade. A verdade é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que está sempre conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Nunca, Senhor, nos deixe separar deste amor maravilhoso que vai nos levar um dia para morar com o Senhor para sempre. Oh, Jesus querido, vai abençoando, vai implantando a fé em cada coração, a fé genuína do Evangelho em cada coração, de cada pessoa que me ouve neste momento, para a honra e glória do teu nome. Que Deus te abençoe. Não se esqueçam, inscreva no nosso canal, dá um joinha e manda a palavra. Quantas pessoas precisam conhecer essa verdade. Amém? Deus te abençoe.